Olá, sétimo ano, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja se cuidando, que todo mundo esteja tranquilo. Hoje vou dar continuidade com vocês no nosso capítulo 6 do volume 2, o capítulo que vai tratar sobre o espaço industrial brasileiro. Nós vimos lá na última aula nossa, falamos um pouquinho o que era indústria, estão lembrados? Classificamos a indústria como indústria de base, indústria de bens de capital, indústria de bens de consumo, sendo que a indústria de bens de consumo, nós vimos que existiam os bens não duráveis, os bens semiduráveis e os bens duráveis. Além disso, falamos um pouquinho sobre a organização da produção industrial e aí falamos rapidamente sobre o Fordismo e o Toyotismo, que foi desenvolvido lá na fábrica da Toyota no Japão. E hoje eu começo a falar com vocês de maneira bem geral sobre a industrialização brasileira. Nós vamos falar de maneira genérica, vamos falar algumas características da primeira metade do século XX, depois da segunda metade do século XX e depois do século XXI. Tá? E durante as outras aulas a gente vai aprofundando mais na indústria, vamos ver como que é a distribuição dessa indústria no Brasil, tá? Será que ela é concentrada, não é? Vamos ver um pouquinho sobre o processo de desconcentração industrial e, por fim, vamos falar um pouquinho da industrialização e da rede urbana, como que as duas estão relacionadas, ok? E aí a gente termina esse capítulo, vai ser bem rápido. Legal? Então vamos lá. Qualquer coisa vocês sabem que já estou à disposição de vocês para dúvidas. Deixa essa bela imagem de fundo aí. O Brasil, apesar dos vários problemas, das várias tretas, como vocês dizem que nós temos aqui, dos vários lances que temos aqui, o Brasil é considerado hoje um país em desenvolvimento, mas um país em desenvolvimento dos mais importantes do mundo. É isso mesmo. E grande parte do que explica essa importância do Brasil no cenário mundial, no cenário internacional, é a sua indústria, a expansão da sua indústria, ou seja, o crescimento da sua indústria ao longo, sobretudo, do século XX. Tá? Nós vamos ver, até a década de 1930, por exemplo, o Brasil ele tinha como economia, a economia era sustentada principalmente pelo setor agropecuário. Tá? O café era a principal atividade nacional. E a partir do que foi se desenvolvendo, foi passando tempo, nós saímos rapidamente de uma atividade agropecuária para nos concentrarmos de fato na indústria. Então é um país em desenvolvimento dos mais importantes do mundo, sobretudo pela expansão da indústria, a expansão do parque industrial brasileiro. Tá ok? Se eu comparo o Brasil com os demais países da Europa, por exemplo, os países europeus, os países da Europa, eles passaram pela primeira revolução industrial, ainda lá no século XVIII e século XIX. Quando eu comparo o Brasil, o seu nível de industrialização, quando se começou a industrialização no Brasil, nós conseguimos definir, a gente consegue entender que a industrialização brasileira ela aconteceu tardiamente. Tá? Aconteceu muito depois do que as principais nações. Então, o primeiro ponto que você deve saber é isso, que a industrialização brasileira aconteceu tardiamente. Tá bom? O processo de industrialização aí no Brasil, ele foi impulsionado, ele teve início aí, olha, se nas nações europeias começou lá no século XVIII, no Brasil ele deu início somente no século XX. Olha só, quase 200 anos depois aí, tá bom? Que a indústria começou a surgir aqui no Brasil, tá legal? Muitos fatores, é claro,
acabaram favorecendo a industrialização brasileira, né? Lá próximo à década de 30, né? Quando começou-se o processo de industrialização. Dentre os fatores que eu posso citar, em 1929 nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York, tá? E essa quebra da Bolsa de Nova York, ela acabou desestruturando o mundo, né? Desestruturando a economia do mundo inteiro. E isso de todos os países do mundo, tá? Inclusive dos produtores de café aqui do Brasil. E com isso, né, os produtores aqui de café, né, as pessoas que produziam aqui no Brasil, elas não tinham interesse antes disso de produzir, de investir em indústria. Mas quando o mundo, vamos dizer assim, abre aspas, quebrou junto com a Bolsa de Valores de Nova York, o Brasil ele teve que se reinventar. E aí, nesse processo, as primeiras indústrias instaladas no Brasil aí, sobretudo na segunda metade do século XIX, né, elas foram frutos aí do investimento de iniciativa privada, tá? Que contavam com, em sua maior parte, aí, com mão de obra de imigrantes, ou seja, a indústria no Brasil ela está diretamente relacionada à quebra da Bolsa de Nova York, que fez com que esse setor começasse a quebrar, já que os produtores de café aqui eles não conseguiam vender, eles tinham que eles começaram a quebrar e teve que surgir uma nova dinâmica econômica para o Brasil. Né? E essa dinâmica econômica surgiu principalmente com os imigrantes e através do capital privado. Tá bom? As principais indústrias que surgiram aí nesse período, no início, era a indústria têxtil e a indústria de calçados, eram as que mais se destacavam nesse início, nesse processo de se pensar em industrializar, tá bom? Que o Brasil passava aí desde então, ok? Pessoal, bom, vamos ver aqui, vamos passar essa imagem aqui, vamos primeiro falar da industrialização da primeira metade do século XX. A primeira metade do século XX aí, eu até coloquei uma pessoa em destaque aí, né, Getúlio Vargas. A década de 30, 1930, marca o início e o investimento, tá, do Estado brasileiro para aumentar, para dinamizar a indústria no país. Então, 1930 foi o período, foi quando começou assim, o Estado brasileiro olhou e falou assim, vamos investir na indústria, tá bom? E o crescimento industrial, do parque industrial, das indústrias brasileiras, eles tiveram um impulso grande nesse período com o Getúlio Vargas, né? Entre os anos aí de 1930 e 1945, tá bom? O Getúlio Vargas ele começou a investir na industrialização, ele prezava muito, né, os investimentos na chamada indústria nacional. Tá? Essa indústria nacional ela visava fazer o que nós chamamos de substituição de importações. O que é isso? Ele investia nas indústrias aqui para substituir importações. Ao invés de ele comprar de outros países, a ideia era começar a fabricar aqui, substituir as importações de outros países, tá bom? Que antes eram importados aí, principalmente da Europa. 1930 e 1945, né? Lembre-se aí que a Europa estava em guerra. Então, precisava substituir esses produtos da Europa. E aí, o Estado, nesse período, né, com o Getúlio Vargas, ele destinou verbas, destinou apoios fiscais para a chamada indústria de base. Tá? A indústria de base, nós vimos, né, aquela indústria que vai fabricar, né, que vai transformar algum produto para outra indústria. Ela vai criar uma matéria-prima para outra indústria, tá bom? Então, ele destinou os maiores incentivos fiscais, os maiores investimentos para a indústria de base. Por quê? Porque ele, investindo nisso, ele pensou, né, ele tinha a ideia de que outras fábricas viriam se instalar no Brasil para aproveitar aquilo que a indústria de base estava produzindo, aqueles produtos, né, aquela matéria-prima que a indústria de base estava
ali produzindo, tá? Nesse contexto do Getúlio Vargas que surgiu, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em 1940, que surgiu, essa talvez você já tenha ouvido falar, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, que anos depois mudou seu nome só para Vale, tá? A Fábrica Nacional de Motores, em 43 e por aí vai. Bom, o capital que se utilizou para incentivar, para investir nessas indústrias que estavam surgindo, era, claro, o lucro que se teve durante a produção na época da comercialização do café, tá? E os estados que eram mais proeminentes nessa venda, na comercialização do café, que eu falei com vocês lá anteriormente, eram o Rio de Janeiro e São Paulo. E fez com que houvesse nessas regiões, além de São Paulo, claro, Rio de Janeiro, na região sudeste em si, uma maior polarização, um maior pioneirismo na industrialização. Ora, se era uma região que tinha lucros maiores por causa do café, então, e investir esse dinheiro que tinha do café para o surgimento, né, para a implantação dessa indústria, então a indústria acabou se instalando nessa região. E é por isso que a gente tem aí uma concentração, começou daí uma concentração industrial muito forte na região sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Porque a rede instalada, né, a rede de infraestrutura instalada, de transporte, de comunicação, para a circulação desses produtos, ela estava toda resumida, ela estava toda inserida dentro do Sudeste, tá? E acabou sendo fundamental para que a indústria também se concentrasse nesta parte, tá bom? Ainda na primeira metade do século XX, pessoal, né, é importante você saber, foram feitos investimentos para geração de energia. Foi nessa época aí que criou-se, por exemplo, a hidrelétrica do Vale do São Francisco, que se criou a Petrobras em 56, tá? E nesse período, a maior parte desses investimentos em tudo isso que foi construído, em tudo isso que foi investido, como eu falei, ficou restrito à região sudeste, o que contribuiu para aumentar, né, as disparidades, as diferenças econômicas dessa região em relação às demais do Brasil. Vamos ver agora a industrialização da segunda metade do século XX. Olha esse cara aí. A segunda metade do século XX aí é quando nós temos a instalação no Brasil aqui de muitas multinacionais, de empresas de outros países vindo instalar no Brasil, tá? E esse processo dessas empresas internacionais, as multinacionais, também chamadas de transnacionais, ela teve início durante o governo aí, desse cara, do JK, do Juscelino Kubitschek, né? De 1956 até 1960. E o Juscelino Kubitschek, quando ele assumiu o poder, ele pretendia fazer que a economia brasileira, vocês devem ter estudado isso com o meu amigo David em história, ele queria fazer a economia brasileira avançar 50 anos em 5 anos, né? E ele chamou isso como plano de metas. E nesse plano de meta, ele tinha a ideia assim, de ampliar a infraestrutura viária, de ampliar a infraestrutura energética, ampliar a produção industrial do país, tá bom? Ele previa criar obras, né, arquitetônicas no Brasil, ou seja, reestruturar o Brasil, criar, ampliar, melhorar a infraestrutura viária, energética e industrial no país. Tanto é que ele construiu Brasília, né? E construiu uma nova sede para o governo. Olha aí ao fundo aí, do governo federal lá na cidade de Brasília. E nesse período, muitas empresas, principalmente empresas automobilísticas, vieram para o Brasil, tá? O mercado interno ele foi aberto e ela foi aberta a empresas e investidores. E veio muitas empresas para cá, principalmente as automobilistas. Foi nesse período que veio para o Brasil a Ford, a General Motors,
Volkswagen, tá? Foi nesse período aí do JK. E, claro, né, se já vinha do passado, nesse período também, na segunda metade do século XX, é quando a industrialização se consolidou no Sudeste, que contribuiu muito para intensificar o processo de migração nordestina em direção a outros estados e outras regiões do Brasil, principalmente para o Sudeste, tá? Então foi nessa época que nós tivemos uma leva de imigrantes muito grande do Nordeste em direção ao Sudeste. E também tivemos uma leva gigantesca de imigrantes, né, em direção do Nordeste para o Centro-Oeste. Por quê? A construção de Brasília. A construção de Brasília movimentou muito a indústria de construção civil e acabou atraindo para essa região um grande número de trabalhadores, que depois que a capital, né, federal, aí, depois que Brasília ficou pronta, ela começou em 56, demorou 4 anos, ficou pronta em 1960, tá? Muitos deles, depois que Brasília ficou pronta, eles permaneceram lá ou nas cidades do entorno, né? As chamadas cidades satélites, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Ainda na segunda metade do século XX, pessoal, aí já não mais com o JK, né? Claro, após 1964, o Brasil foi governado pelos militares, né? Nós tivemos aí o período da chamada ditadura militar. E esse período foi caracterizado pela modernização das infraestruturas do Brasil, pela modernização do campo, né, através da Revolução Verde, que eu falei com vocês, ocorreu na época do governo dos militares, tá bom? E também, claro, foi marcado pelo autoritarismo político, né? Não podemos deixar de falar. Durante o governo militar, muitos investimentos foram feitos, tá? E esses investimentos que os militares fizeram no Brasil, eles foram feitos por meio de empréstimos internacionais. O Brasil pegou muito dinheiro emprestado aí e acabou contribuindo para o aumento da dívida externa brasileira. E aí, durante a década de 70, né, esse dinheiro todo que se pegou emprestado, os militares começaram a investir e começaram a transformar de fato o Brasil, né? Nós tivemos muitas transformações nos setores energéticos, com a construção, por exemplo, de Itaipu, tá? Nós construímos usina nuclear, né? No caso Angra. Nós tivemos uma melhoria de transportes, por exemplo, construiu-se a ponte Rio-Niterói, tá? Construiu-se a rodovia Transamazônica, só construções faraônicas, só construções gigantescas, tá bom? E essas construções, como eram muito grandes, né, elas acabaram alavancando a economia brasileira, que nessa época dos militares chegou a ser a 8ª maior economia do planeta. Esse período aí ficou conhecido como milagre econômico, tá? O Brasil crescia muito, tá? Na época dos militares, na década de 70, tá? Por conta desses empréstimos e das obras, né, que estavam sendo feitas. Mas é claro, né, pessoal? Tudo que é bom dura pouco, né? Quando chegou a década de 80, a economia do Brasil fez isso aqui, a economia brasileira ficou estagnada. O Brasil começou a enfrentar forte crise econômica, tá? A desvalorização da nossa moeda, várias empresas começaram a falir, desemprego muito alto, juros muito altos. Muitos investidores foram embora do Brasil, tanto é que a década de 70 foi conhecida como milagre econômico e a década de 80 no Brasil foi conhecida como a década perdida, né? Porque no Brasil foi um caos nesse período. E aí, avançando mais uma década, tá? A década de 1990, pessoal, a partir dos anos 90, a indústria brasileira ela tomou novos rumos, tá? Ela estava lá um pouco estagnada, estava muito quebrada por causa da década perdida, e a partir de 1990 ela tomou novos rumos, tá? E a principal mudança para a indústria foi o processo de privatização que as empresas começaram a passar, tá? O que é isso? Muitas empresas que tinham aqui no Brasil, elas pertenciam ao Estado.
Tá? E aí, com o processo de privatização, o que se fez? Essas empresas, elas deixavam de ser do Estado e elas passavam o quê? A ser disponibilizadas para quem quisesse comprar, ao capital privado, tá bom? Principalmente as empresas do setor energético, as empresas de mineração. É daí que a Vale, antigamente, nessa época, né, chamava ainda Vale do Rio Doce, nessa época ela foi privatizada e se tornou só Vale. Tá? No setor de telecomunicações, nós tínhamos uma empresa só de comunicação no Brasil, vocês acreditam nisso? Que operava os telefones no Brasil. Até a década de 90 não tinha isso. Você poderia escolher qual operadora de telefone que você ia. Só tinha uma que era do governo. Tá? E a partir disso, né, da década de 90, com a privatização, que abriu para outras empresas virem para o Brasil e começar essa concorrência. Ainda, né, no finalzinho do século XX aí, nós tivemos o que nós chamamos da Revolução Técnico-Científica, né? A terceira Revolução Industrial. Quer dizer o quê? O acelerado, né, avanço tecnológico que a indústria, que tudo estava passando, né, o desenvolvimento da informática, da biotecnologia, da robotização dos processos produtivos, né, nesse período que começa a mão de obra a ser substituída também, por exemplo, por máquinas, por equipamentos, tá? A substituição dos trabalhadores por máquinas, o que inaugurou, o que começou nesse período aí, o que nós chamamos de desemprego estrutural, que é quando você perde seu emprego para uma máquina, né, que ela vai fazer a mesma coisa que você faz. E aí, pessoal, a gente chega por fim na industrialização brasileira já no século XXI, né, o que a gente vive. E é importante nós entendermos que nessas últimas décadas houve um crescimento do setor industrial, de serviços no território brasileiro muito grande. Tá? Tem mostrado uma mudança estrutural no Brasil. Se antes a gente era conhecido por fabricar, por ser um país principalmente que exporta commodities, ou seja, produtos primários, minério apenas, ou produtos ligados aí à agropecuária, hoje a nossa indústria tem mudado muito. A mudança estrutural nossa, ela refere-se principalmente à transição do setor agrícola nosso para o setor industrial, né? E culminando o quê? Num setor de serviços, né, muito forte no Brasil, tá? Com a maior participação no nosso produto interno, ou seja, gerando muitas riquezas. O parque industrial brasileiro, ele é muito grande, ele é o mais completo, para vocês terem ideia, mas da América do Sul, tá? De toda a América do Sul, o parque industrial mais completo, mais dinâmico que tem na América do Sul é do Brasil, tá? E ele tem potencial para se tornar um dos mais industrializados do continente americano, talvez perder aí só para os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Como que a nossa indústria cresceu e ela é dinâmica hoje em dia. Claro que essa reestruturação industrial nossa, ela só foi possível graças à importação de máquinas, equipamentos modernos, né, a entrada de capital estrangeiro, tá? O investimento que foi feito aí, né, principalmente de empresas estrangeiras que entraram, que ocupou o lugar do Estado, a constante automação do sistema produtivo, tá? Automação aí, olha que eu estou dizendo, você não vê um trabalhador fazendo o produto aqui nessa imagem aí, tá? Automação do processo produtivo das indústrias, e aí isso acabou por diversificar o nosso mercado de trabalho. As indústrias têm buscado cada vez mão de obra mais qualificada, e isso é ótimo para a nossa economia, tá bom? Há uma maior inserção de tecnologias no processo produtivo, possibilita um aumento da produtividade, uma redução nos custos de produção, e isso tem dado muito destaque para o Brasil no setor industrial. Tranquilo? Então, pessoal, essa é a nossa aula hoje sobre um breve panorama da indústria, um breve histórico, né, da indústria brasileira.
Espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Não deixem de me procurar, né? Não fiquem com dúvidas, tá? Então, tchauzinho e até a nossa próxima aula. Valeu, galera!